Embora Gênesis 10 possa parecer inútil para alguns, por consistir quase totalmente em genealogias, ainda assim tem uma grande importância pois mostra a origem de várias nações. O leitor verá que o fluxo da raça humana se divide de acordo com os 3 filhos de Noé, Shem, Cã e Iafete, que só tiveram filhos após o grande dilúvio. Por conter muita informação, decidimos dividir em 3 partes o estudo de Gênesis 10. Cada estudo estará abordando a descendência, ou as gerações, Toledo, de cada filho de Noé. Neste estudo, estaremos abordando a posteridade de Shem. A razão pela qual os descendentes de Shem são listados por último neste capítulo é que a história continuará com a vida dos patriarcas, todos os quais são descendentes de Shem. A Torá está tentando preservar essa continuidade, na ordem desse capítulo, e na continuidade logo após o episódio da Torre de Babel, com a história de Peleg, de quem descendeu Abraão, em que sua genealogia é ocultada em Gênesis 10, e apresentada em Gênesis 11, para dar continuidade à história dos patriarcas. Os filhos de Shem foram Elã, Ashur, Arpaxad, Lud e Arã. Os filhos de Elã, Ashur e Lud não são mencionados separadamente, pois os 3 citados formaram uma única nação cada um, e foi mantido o nome de seu pai fundador em cada nação. Provas disso encontramos posteriormente falando acerca do rei de Elã. Gênesis 14, versos 1 e 9. Vemos a referência a Ashur, muito posteriormente nos livros de Isaías, no capítulo 52, verso 4. E Oséias, capítulo 11, verso 5. Já no caso do Lud semita, não há mais alusões explícitas nas escrituras, mas pela história ele é identificado, algo que iremos mostrar na sequência de nosso estudo. Pela linguagem de Gênesis 10, todos os nomes que aparecem dos descendentes de Shem, Cã e Iafete representam nações. As descendências dos filhos dos patriarcas que não foram citadas é pelo fato dessas específicas pessoas, elas mesmas, terem formado uma nação, e essa nação ter mantido o nome de seu pai fundador. Elã, filho de Shem, neto de Noé. Historicamente, o nome Elã aplicava-se a uma região no que agora é chamado Cuzistão, no sudoeste do Irã. Incluía a planície fértil do lado oriental do vale inferior do Tigre, regado pelos rios Carum e Carqué, e evidentemente se estendia até as regiões montanhosas que ladeiam esta planície ao norte e ao leste, embora estes 2 limites sejam os menos definidos. Uma região chamada Anshan, segundo se crê, ficava nestas regiões montanhosas, e é representada em inscrições como fazendo parte de Elã desde um período bem antigo. A terra de Elã era chamada Elantu pelos assírios e pelos babilônios. E Elimas, pelos escritores clássicos gregos, que, às vezes, também se referiam a ela como Susiana, segundo a cidade de Xuxã, que outrora, evidentemente, fora a capital do Elã. Sob o Império Persa, Xuxã era uma cidade real. Neemias capítulo 1, verso 1. Esté capítulo 1, verso 2. Achava-se situada nas rotas comerciais que levavam para o sudeste, e também para o planalto iraniano. Os esforços de obter o controle destas rotas tornaram Elã objeto frequente de invasão por parte dos governantes assírios e babilônios. Ashur, filho de Shem, neto de Noé, foi o pai dos assírios, o mais poderoso dos povos semitas. O nome Ashur em hebraico é usado para a nação da Assíria também. Isaías 52, verso 4.
Oséias 11, verso 5, e etc. Ashur era a principal divindade, entre aspas, dos assírios, seu deus de proeza militar, a quem este povo guerreiro orava em busca de ajuda. Ashur era uma espécie de patriarca deificado, e ao cultuá-lo, os assírios podem realmente ter adorado seu antepassado Ashur, filho de Shem. O nome Ashur se acha incorporado em muitos nomes assírios, tais como os de Essaradom, Ashur, Arra e Dina, e de Ashurbanipal, Ashur, Bani, Apli. Os idólatras dessa terra acreditavam que o ídolo, Ashur, era o principal protetor dos assírios, sendo representado na arte deles pelo disco alado do sol. Arpaxad, filho de Shem, neto de Noé. Nasceu 2 anos depois do dilúvio, isto é, por volta de 2240 antes da Era Comum, e morreu 438 anos depois. Arpaxad foi antepassado dos hebreus por meio de seu neto Éver. Gênesis 10, versos 22 e 24. Gênesis 11, versos 10 ao 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versos 17 ao 27. Pelo fato de existirem inúmeras conjecturas sobre onde seria o destino da nação fundada por Arpaxad, mantemos a posição de que é incerta sua localização, baseado nos dados disponíveis. Lud, filho de Shem, neto de Noé. Seus descendentes foram identificados por Joséfo, e alguns outros, com os lídios, do sudoeste da Ásia Menor. Inscrições assírias do 7º século antes da Era Comum referem-se aos lídios como Ludu. Arã, filho de Shem, neto de Noé. Pai dos arameus, que viveram principalmente na região que em hebraico era chamada Arã. Essa região ia desde as montanhas do Líbano até a Mesopotâmia, e desde os Montes Tauro, no norte, até Damasco, no sul, e dali um pouco mais adiante. Mais tarde, essa região foi chamada de Síria. Oséias 12, verso 12. A língua aramaica gradualmente prevaleceu sobre os outros dialetos semíticos, e antes da Era Comum, substituiu até mesmo a língua hebraica entre os judeus. A língua aramaica foi a língua em que partes dos livros de Esdras e Daniel foram escritas. Utis, filho de Arã, neto de Shem. Existe a terra de Utis, que seria a terra natal de Jó. Jó capítulo 1, verso 1.
Mas não se pode dizer com certeza se Utes da terra de Jó ganhou este nome por causa do filho de Arã, ou do filho de Naor, ou por causa do descendente de Esaú. Gênesis 10, versos 22 e 23. Gênesis 22, versos 20 e 21. Gênesis 36, verso 28. Em Lamentações 4, verso 21, Utes é associada a Edom, ou seja, Esaú. Ru, filho de Arã, neto de Shem. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 17, Ru e seus irmãos são listados como filhos de Shem. Isso porque nas Escrituras o termo filhos pode incluir netos, e até mesmo descendentes posteriores. Por exemplo, Iasa fez o que era reto aos olhos do Eterno, como Davi, seu pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, verso 11. Isso vemos no mesmo contexto no verso 21 deste capítulo 10 de Gênesis. E a Shem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éver, o irmão mais velho de Jafet. Óbvio que Shem não era o pai literal de todos os seus descendentes. Pelas inúmeras conjecturas sobre a região povoada pelos descendentes de Ru, mantemos a posição de que é incerta sua localização, baseado nos dados disponíveis. Geter, filho de Arã, neto de Shem. Nada se sabe ao certo sobre os descendentes de Geter. Mache, filho de Arã, neto de Shem. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 17, o texto massorético consta Mesher em vez de Mache. Isto é aparentemente um erro do copista, visto que Mesher é listado como filho de Jafet. Gênesis 10, verso 2, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 5. Mas não se pode confirmar este erro de copista, haja vista que o nome Mache é parecido com Mesher, no hebraico. Muitas vezes no hebraico, nomes são encurtados, e também ocorrem muitas vezes nomes repetidos. Pelas inúmeras conjecturas sobre a região povoada pelos descendentes de Mache, mantemos a posição de que é incerta sua localização, baseado nos dados disponíveis. Shelah, filho de Arpaxad, neto de Shem. Foi o único filho de Arpaxad, que dele saiu uma nação conforme relato em Gênesis 10. Tornou-se o pai de Éver, o pai dos hebreus, aos 30 anos e viveu mais 403 anos gerando mais filhos e filhas. É apresentado em Gênesis, nos capítulos 10 e 11. Baseado nos dados disponíveis, nada se sabe ao certo sobre a localização dessa nação. Éver, filho de Shelah, neto de Arpaxad, pai do povo hebreu. Pai de filhos e filhas, em especial de Peleg e Octa, que fundaram nações. O nome Éver é usado em Números 24, verso 24, designa a região ocupada a princípio por Éver depois da confusão das línguas na Torre de Babel. Aqui, Éver designa um país na vizinhança da Assíria, e, até certo ponto, fazendo parte dela,
o país além do Eufrates. Em hebraico, a expressão para além do rio, Ever, Hanahar, é às vezes usada para se referir à região a oeste do Eufrates. Neemias capítulo 2, versos 7 e 9. Neemias 3, verso 7. No primeiro livro dos Reis capítulo 4, verso 24, 1 Reis 5, verso 4 na versão judaica, a mesma expressão hebraica é traduzida por do lado de cá do rio Eufrates. Bíblia Hebraica Editora Sefer. A correspondente expressão aramaica é usada para designar, em geral, a região da Síria e da Palestina. Esdras capítulo 4, versos 10, 11. (16, 17 e 20). Esdras 5 versos 3 e 6. Esdras capítulo 6, versos 6 e 13. O nome babilônico correspondente ao hebraico, Ever-Hanahar, e Bir-Nari, ocorre em uma inscrição de Assur-bel-Kala, por volta de 1100 antes da Era Comum. Em 1 Reis 5, verso 4, versão judaica, Ever-Hanahar, é uma descrição dos limites do reino de Salomão. Enciclopédia Judaica, página 30. A semente de Péleg só é divulgada em Gênesis 11 para contextualizar com a história de Abraão, que foi descendente de Péleg. Ele recebeu este nome porque, em seus dias foi repartida a terra. É difícil encontrar qualquer evento na vida posterior que conecte este indivíduo mais do que qualquer outro com a dispersão do homem. É costume dar um nome ao nascer. A frase, em seus dias, pode, sem qualquer dúvida, referir-se a este período. Péleg significa divisão. E por esse motivo podemos entender que ele nasceu durante a dispersão das nações na confusão das línguas em Babel. Iocta, filho de Ever, neto de Shelar. Os nomes de alguns dos descendentes de Iocta parecem ser conservados em diversos lugares no sul e no sudoeste da Arábia. Tem-se sugerido que Iocta era progenitor dos povos originais da Arábia,
diferentes das tribos descendentes dos filhos de Abraão com Agar e com Quetura. Os limites geográficos do território habitado pelos descendentes de Ioqutan são biblicamente descritos como estendendo-se desde Meshá até Sefar. Gênesis 10, verso 30, mas não há certeza da região exata abrangida. Almodad, filho de Ioqutan, neto de Ever. Primeiro dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Pelo fato de existirem inúmeras conjecturas sobre onde seria o destino da nação fundada por Almodad, mantemos a posição de que é incerta sua localização, baseado nos dados disponíveis. Sheleph, filho de Ioqutan, neto de Ever. Segundo dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Equivalentes árabes deste nome são encontrados em inscrições sabéias, que datam de antes do 7º século antes da Era Comum, as quais falam de um distrito imenita de Salaf, ou Salif. Outra forma do nome pode ter sobrevivido em Sulaf, um lugar a uns 100 quilômetros ao norte de Saná, capital do Iêmen. Estas similaridades, porém, apenas sugerem de modo geral onde os descendentes de Sheleph se estabeleceram. At-Samavé, filho de Ioqutan, neto de Ever. Terceiro dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Acredita-se geralmente que os descendentes de At-Samavé se estabeleceram na região de Adramaute, na Arábia Meridional. A relação entre Adramaute e At-Samavé é sugerida pela similaridade das consoantes nos nomes originais hebraicos e árabes. Os limites geográficos de Adramaute não estão bem definidos. Tem aproximadamente 880 km de comprimento e 240 km de largura. A planície costeira é um tanto estreita, e dali a terra se eleva de forma íngreme, formando um planalto pedregoso com uma altitude média de 900 a 1.200 metros. Muitos vales de torrente fundos, beirados por penhascos, cortam o planalto. Estes vales são muito férteis. Crescem ali palmeiras e tamareiras, ovelhas, camelos, jumentos, e gado bovino encontram ali pastos, e paenço, alfafa, índigo, algodão, e milho estão entre as culturas ali. O principal vale de torrente é o Wadi, Adramaute. Esta corrente inicia seu curso uns 480 quilômetros da costa oeste da Península da Arábia, e faz uma curva gradual para o leste, por uns 640 quilômetros, desembocando finalmente no Mar Arábico como o Wadi Mazila, nome aplicado ao seu curso inferior. A região de Adramaute desempenhava antigamente um papel importante por causa do seu comércio de incenso. Mas o Líbano, antigamente abundante ali, agora é escasso. Iara, filho de Ioqutan, neto de Ever. Quarto dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Seus descendentes talvez se fixassem em algum lugar no sul da Arábia. Mas nada que possa confirmar com precisão, baseado nos dados disponíveis. Hadoram, filho de Ioqutan, neto de Ever. Quinto dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. É de consenso geral que esta família se estabeleceu em algum local na Arábia, possivelmente no Iêmen, mas o local ainda é incerto. Uzal, filho de Ioqutan, neto de Ever. Sexto dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Segundo a tradição árabe, Saná, capital da República do Iêmen, era outrora chamada de Azal, e relacionava-se com Uzal. Diclá, filho de Ioqutan, neto de Ever. Sétimo dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado. Alguns peritos acreditam que sua tribo se fixou na Arábia Meridional. No entanto, isto não pode ser determinado com certeza. Oval, filho de Ioqutan, neto de Ever. Oitavo dos 13 filhos de Ioqutan que criaram nações, citado.
O lugar exato em que a tribo de Oval se estabeleceu é incerto. Avimael, filho de Ioctan, neto de Ever, nono dos 13 filhos de Ioctan que criaram nações, citado. O lugar exato em que a tribo de Avimael se estabeleceu é incerto. É provável que Avimael e seus 12 irmãos fossem os progenitores de 13 diferentes nações árabes, que se fixaram na Península Arábica. Sheva, filho de Ioctan, neto de Ever, décimo dos 13 filhos de Ioctan que criaram nações, citado. Pode ser que os homens desta tribo nômade tenham sido os sabeus, incursores, que fizeram o assalto descrito em Jó capítulo 1, versos 14 e 15. Em data desconhecida, entraram na Arábia Meridional vindos do norte, e fundaram o reino de Sheva no território do atual Iêmen, cerca de 370 quilômetros a noroeste de Adém. A civilização dos sabeus principiou entre os séculos 12 e 10, antes da Era Comum. E seus governantes são mencionados nas crônicas assírias de fins do século VIII e início do século VII antes da Era Comum. Os sabeus deixaram uma expressiva quantidade de inscrições que cobrem cerca de 1.300 anos de sua história, e só terminam com a extinção do reino, no final do século III. Mas as informações contidas nestas inscrições não permitem traçar uma ideia precisa do que foi a sociedade sabeia, e deixam margem para muitas dúvidas. Durante séculos eles controlaram o Estreito de Bab-el-Mandeb, que separa os continentes da Ásia, Iêmen na Península Arábica, e África, Djibouti, ao norte da Somália, no chifre da África, ligando o Mar Vermelho ao Oceano Índico via Golfo de Adém. Também estabeleceram muitas colônias nas costas da África, o que pode explicar a existência da outra nação Sheva, a Cuxita. O fato de que a Abissínia, antigo nome da Etiópia, foi povoada a partir do sul da Arábia foi provado linguisticamente. As diferenças entre os idiomas sabeu e etíope implicam que o assentamento original havia ocorrido há muitos séculos, tempo no qual os abissínios foram expostos a influências estrangeiras. Ofir, filho de Ioctan, neto de Ever, 11º dos 13 filhos de Ioctan que criaram nações, citado. Nação famosa por seu comércio nos dias de Salomão e Jehoshafat. Primeiro livro dos Reis capítulo 9, verso 28. Primeiro livro dos Reis capítulo 10, verso 11. Primeiro livro dos Reis capítulo 22, verso 49. E também conhecida por seu ouro finíssimo. Jó 22, verso 24. Jó 28, verso 16. Salmo 45, verso 9. Isaías 13, verso 12. Não se sabe com certeza onde essa nação inicialmente habitou. Pela localização do restante dos seus irmãos, que se pode identificar, parece ter sido em algum lugar da Península Arábica. Havilá, filho de Ioctan, neto de Ever, 12º dos 13 filhos de Ioctan que criaram nações, citado. Pelo fato de haver outro Havilá na descendência de Cã, e existirem inúmeras conjecturas sobre onde seria o destino da posteridade desse mesmo citado,
mantemos a posição de que é incerta tanto a sua localização quanto a localização do Havilah semita, baseado nos dados disponíveis. Uma das poucas unanimidades entre os peritos é que tal nação se estabeleceu em algum local da Península Arábica. Iovav, filho de Ioctan, neto de Ever, o último dos 13 filhos de Ioctan que criaram nações, citado. A região exata povoada pela descendência de Iovav é hoje desconhecida. Após a dispersão da humanidade, na confusão das línguas em Babel, esses filhos de Ioctan escolheram para si a terra que se estendia desde Meshá, indo para Sefar, montanha do Oriente. Embora esses lugares não sejam identificados, a maioria dos peritos concorda que eles habitaram em locais diferentes na Península Arábica. Todos esses citados saíram da coxa de Shem, cada um com suas famílias, suas línguas, em suas nações. Todas essas famílias dos filhos de Noé nasceram após o dilúvio, e foram se espalhando por todo o globo, quando Deus confundiu as línguas no episódio da Torre de Babel, e acabou com aquele episódio que foi o primeiro resquício de uma nova ordem mundial na história, com o homem querendo se emancipar de Deus, querendo ter renome, e buscando glória. Pois, de acordo com o propósito divino, os homens deviam encher a terra. Gênesis 9, verso 7. Ou seja, espalhar-se por toda a terra, mas eles em rebelião queriam fazer algo oposto à vontade de Deus. Gênesis 11, verso 4. E por isso seus planos foram frustrados pelo Criador, assim como a nova ordem mundial um dia irá ser aniquilada.